Olá, olá, bom dia, bom dia. Começar mais um culto no lar. E hoje, gente, nós vamos ver essa musiquinha aqui rapidinho, enquanto eu vou arrumando, me organizando pra gente começar o culto, tá? Eu comecei assim a antecipar, foi de propósito. Escuta. O tapete foi puxado sem aviso, do nada eu perdi o meu piso. Achei que o mundo tava contra mim. Olhei pro céu e perguntei ao fim. Eu briguei, eu chorei, eu não entendi. Porque a porta fechou onde eu vivi. A raiva queimou, o medo bateu. Parecia que a sorte me esqueceu. Mas lá no fundo uma voz sussurrou: filho, não é castigo, o tempo acabou. Aquele lugar ficou pequeno demais. Você cabe no mundo, não cabe lá atrás. A roupa apertou, o ciclo fechou. Foi a mão da vida que me empurrou. O que eu chamei de caos era arrumação. O que eu chamei de queda foi libertação. A tempestade vem pra limpar o terreno, pro sol nascer gigante e no pequeno. Não foi azar, foi a espiritualidade me tirando da ilusão pra me dar a verdade. Obrigado pelo caos. Obrigado. Se a zona de conforto virou prisão, o universo vem e tira chão. Pra gente aprender que sabe voar, pra gente ter coragem de recomeçar. Hoje eu olho pra trás e agradeço a dor. Aquilo não era perda, era amor. Era eu e a ventana pra tudo mudar. Era a vida gritando, teu lugar não é lá. A poeira baixou, eu tô de pé. O susto passou, eu tô com fé. Não perdi nada, só me livrei do que não era meu. Agora eu sei. Lindo esse recadinho, né? Pra gente poder agradecer ao caos. Muitas das vezes a gente acha que a gente está sendo punido, que a gente está sendo castigado, que as coisas estão acontecendo na vida da gente, esse reboliço veio para atrapalhar, mas muitas das vezes quando a gente perde e tem a paciência de olhar para trás, um tempo depois a gente percebe que na verdade foi uma grande vitória aquela derrota que a gente vivenciou. Por isso hoje eu trouxe essa música para compartilhar. Chamei de caos era arrumação. O que eu chamei de queda foi libertação. A tempestade vem pra limpar o terreno, pro sol nascer gigante e no pequeno. Não foi azar, Foi a espiritualidade me tirando da ilusão pra me dar a verdade. tá tudo certo. Foi pro meu bem. O sol saiu. Axé. Lindo, né? Muito lindinha essa música. Que a gente possa olhar com mais carinho para o caos que a gente vivencia. Não existe dor sem permissão. Tudo é colheita. E muitas das vezes é livramento. Tá? Então vamos lá? Fechar os nossos olhos. Pra gente fazer a nossa prece de abertura. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do reencontro, para o estudo, para o aprendizado. Que a gente possa, Mestre, abraçar com mais carinho, com mais calma, o caos que aparece em nossas vidas. Que a gente possa aprender a deixar o tempo fazer o trabalho dele, mantendo o nosso equilíbrio, mantendo a nossa calma, a razão, para que as coisas possam ser mais brandas, mais serenas. Porque se está em nossa frente, é porque precisamos vivenciá-la. Então vamos vivenciá-la de uma forma mais branda, tranquila e equilibrada. Que a sua luz e a sua paz seja sempre a nossa estrela guia. E que possamos carregar em nossos corações e em nossas mentes as suas palavras e os seus ensinamentos. Que dê por aberto e iniciado o culto de hoje. E que assim seja.
Assim seja, baixa só um pouquinho, né? Vamos lá, então, o Evangelho segundo o Espiritismo já está acabando, hein, gente? Tudo indica que esse ano nosso projeto acaba. Graças a Deus a gente já começou outros projetos que já estão em andamento. Agora em grupo, não mais sozinha, né? E o trabalho vai continuar caminhando, graças a Deus. Quando eu comecei, eu pensava isso, era tanta espiritualidade perfeita. Eu falava, ai, vou fazer isso sozinha. Pronto, já não estou mais sozinha, graças a Deus. E o tempo vai passando e só vai aparecendo mais gente, graças a Deus. Então vamos lá, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na leitura Os sãos não têm necessidade de médico, do capítulo Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, que é o capítulo 24. Então vamos lá. Os sãos não têm necessidade de médico. Deixa eu ver se a gente já leu isso. Não, é aqui mesmo. Jesus estando à mesa, na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Ver na introdução, publicanos portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontraram sua aplicação no Espiritismo. Deixa eu só arrumar, que toda semana eu faço isso. E aí o celular não para, aí já viu, né? Ninguém merece. Por isso que quando eu tô na rua, eu desligo a internet. Gosto de ir. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso delas. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores? Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Vocês entenderam esse lance da mediunidade? Esse lance da mediunidade vem dizer o seguinte, que muita gente acha que o médium, ele é médium porque ele é um espírito evoluído. Nossa, fulano, olha, ele cura, ele faz isso, ele faz aquilo, ele volita com o corpo físico, você acredita? Tá. Mas aí você vai buscar a bagagem histórica dessa criaturinha nas vidas anteriores. Isso vale para todo mundo, viu, gente? Gente não tá tirando Chico Xavier e Divaldo, não. Porque as pessoas têm o hábito de falar que todos os médiuns que fizeram um grande trabalho veio em missão. Mas o fato deles estarem em missão não quer dizer que eles não tenham um débito tão grande quanto a missão que eles estão realizando. Inclusive Chico Xavier. Então, a mediunidade, ela vem, gente, para a gente poder pagar as dívidas. E eu tô falando isso porque se for estudar as vidas anteriores de Chico Xavier, vocês vão entender o que estou falando.
Da mesma forma que ele fez uma grande obra construtora hoje, construtiva, no passado ele destruiu da mesma forma. Então, não existe anjo da guarda. Todo mundo está aqui para poder aprender, poder. E os que têm a mediunidade muito aflorada, mais ainda, porque deixou muita dívida no passado e o tempo para corrigir, ó, é curtinho. Então é isso que eles estão falando. Que um exemplo de que se as pessoas que têm mediunidade aflorada são mais evoluídas, seria a fala, que também é uma faculdade muito comum a todos os seres humanos. Se Deus fosse dar a fala só às pessoas que são capazes de fazer coisas boas, ou as pessoas que são de fato boas, 99,9% do planeta era mudo. Então a mediunidade é da mesma forma, tá? Isso foi um exemplo do evangelho, viu, gente? Não é eu que tô falando, não. O povo fica ofendido com as coisas que eu falo. É só ler o evangelho. Isso é prova de que não leu o evangelho. Se tivesse lido, ia ver que as palavras não são minhas. Eu só tô repetindo. Continuando. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culposo se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. E aqui está falando que da mesma forma que a gente recebe, né? Eu falo a gente que eu estou inclusa nessa brincadeira aí. A gente que recebe essas mediunidades muito afloradas, muito ostensivas, se a gente fizer mau uso dela, o que acontece? A gente perde. É igual o menino pega um brinquedo, mãe, me dá aquele brinquedo, aí a mãe vai dar. Você vai usar direitinho? Você vai deixar seus amiguinhos brincar também? Você vai dividir com seus irmãos? Né? Vou. Aí beleza. Aí chega lá na hora o abençoado. Não, é meu, não vou te dar, não, é meu. Aí a mãe o que faz? Toma. Fala, você não sabe usar, nós vamos dar para quem sabe. É assim que funciona com a mediunidade também, tá? Então não pensa vocês que, então é dado pros malzinhos, peraí que eu vou começar a cobrar R$350 por minuto pra ficar prevendo o futuro de cada um aqui, ó. Vem cá, eu consigo ver o que acontece dentro da cabeça das pessoas, vem cá, se me der tanto, eu te falo o que fulano tá pensando, deixa eu te contar, eu consigo ler a hora das pessoas, posso falar o que elas fizeram lá ontem, daqui uns 300 anos pra trás, vem cá, se você me der tanto, eu te falo. Aí só é rapidinho. Você nem sente. Acabou, foi embora. E aí você vai virar o quê? Charlatão. Porque você vai querer perder a teta que você tá mamando? Não. Então, o charlatanismo nasce muito daí também, tá? Um segredinho que ninguém conta. Fez mau uso da mediunidade, acabou, cortou, ficou de castigo. E aí veio o charlatanismo. E acaba mesmo, viu, gente? E é rapidinho. É só piscou, acabou. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral.
O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Ou seja, o médium bom é aquele que consegue ver, falar, ouvir, prever, ver o futuro, ver o passado, ver o presente. Não. O bom médium é aquele que consegue uma simpatia, uma conexão, com os espíritos de luz, os espíritos mais elevados, e é um instrumento afiado para efetuar o trabalho que veio condicionado a realizar. Então, fulano vê, fulano ouve, fulano sonha, fulano não sei o que, fulano estuda, fulano trabalha. Não, então, mexe não, vai fazer bagunça na sua vida, na sua cabeça, mexe não. E com certeza a vida e a cabeça dessa criança também tá uma bagunça. Continuando então. Tarará. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Entendeu? Então, ser um bom médium não é ter mediunidade aflorada. Porque ter mediunidade aflorada, não ter consciência, nem estudo, ou usar isso de uma forma ruim, machucando, atrapalhando, iludindo, comprando, vendendo, isso tudo é que te faz um mau médium. E o que acontece? A sua mediunidade, ela dorme, ela endurece, ela enrijece. E aí você para de exercer essa função e vira um charlatão. E é assim com todos. Não existe ninguém especial neste mundo. Então, o que te faz um bom médium? O trabalho que você exerce com a mediunidade, com a faculdade que te foi oferecida. Beleza? Mas fulano não vê, fulano não ouve, fulano não desdobra, fulano não volita, fulano não boceja, fulano não só vai lá para a sala e fica lá, ó. Mas fulano estuda, fulano tem uma frequência altíssima, fulano é bagagem energética para te proteger durante o trabalho, porque você não se prepara, você não tem a mesma educação espiritual, e olha que você vê, você fala, você ouve, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, cada um tem a sua função, e quanto mais preparado, melhor é o seu trabalho, melhor é a ferramenta, mesmo que você não fale nada. Você vai ser ali um pilar, uma bateria, né? Uma chama violeta para fazer a transmutação, proteção daquele trabalho. E tem muita gente que eu conheço que é assim. Não fala, não ouve, mas você chega perto dela e já fica... Parece que você recebeu assim uma injeção de calmaria. Então daí a gente já percebe que não é a faculdade que influencia, é a frequência da pessoa, beleza? Partindo agora para o segundo livro, o livro dos Espíritos. Nós estamos também na reta final, estudando o livro 3, capítulo 12, Perfeição Moral. E nós estamos na leitura Caracteres do Homem de Bem, que é a última, não, minto. Tem mais um texto nesse capítulo, depois tem uma mensagem de Santo Agostinho. E aí a gente encerra esse capítulo. Então vamos lá? Caracteres do Homem de Bem. Leitura Perfeição Moral. Livro 3, capítulo 12, o Livro dos Espíritos. Questão de número 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem? Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos responderam: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. E quem consegue compreender e optar por começar a viver dessa forma, mesmo que de forma sutil, discreta, se prepara para receber críticas. Porque você vai receber muitas críticas, principalmente daqueles mais próximos, que querem que você fique daquele jeito que você era, estacionada, toda doente, insegura, né? Então se prepara. Todo mundo que brilha incomoda.
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. E você vai começar a ser uma pessoa que se acha. Por que você se acha? Porque você vai parar de buscar a aprovação dos outros para se sentir bem, para ver que você está ótima, bonita, está conquistando as coisas que você quer sem aprovação, sem opinião. Então isso tudo incomoda muito. Então já prepara. Eu tô falando isso porque tem vindo pessoas falando, que as coisas a gente vai mudando, parece que as pessoas não gostam da gente. Que ótimo, isso é sinal de que você está indo bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal e fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que o outrem lhe fizessem. Isso inclui, gente, não passar a mão na cabeça quando você vê que a pessoa tá fazendo coisa que vai destruir ela mesma, tá? Deixa ela ficar com raiva de você, não dá nada não. Até porque se você for passar a mão na cabeça, né, vai que... O homem cheio de sentimento, de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raça nem de crença, tá? Independente da raça, da crença, da opção política, da opção sexual, né? Da onde nasceu, da opção religiosa, da cor do cabelo, do estilo de música, do time de futebol, tudo inclui. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Que é o que a gente estava estudando sobre a mediunidade. Se pegou, conquistou, tá usando de boa, começou a prejudicar a galera, perdeu. Conseguiu, conquistou, tá usando, tá de boa, tá indo na sua... Vida que segue. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Ou seja, se você é patrão, se você é chefe, trata com respeito. Ninguém está ali para te servir. São todos pais e mães de família. Saiu de casa para conquistar o seu pão de cada dia. Eles não estão ali para poder ficar babando o ovo e nem puxando saco, e eles não têm essa obrigação, não. É fazer o serviço com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, dedicação e ir embora para casa. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Isso diz o Evangelho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Ou seja, está incomodadinho com um coleguinha que melhorou, que cresceu, que aflorou sua espiritualidade, ele não está perfeito, não. Ele não acha que ele é santo, não. Ele sabe que ele ainda é imperfeito, tá? Só que ele está decidido a ser melhor a cada dia. E isso ele tem o direito de comemorar, sem ter que aguentar encheção de saco de quem opta em ficar parado no mesmo lugar. Continuando. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Que Jó, tá, isso que a gente já leu. Não é vingativo, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, ou seja, cada um tem seu tempo, tem sua hora, tem seu formato, tem a sua história, como gostaria de que respeitassem os seus. Eu acho que dá pra gente ir, né? O outro não aguenta. Então tá, vamos só até aqui.
porque senão a gente vai entrar na próxima questão, que é muito grande, e depois ainda vai entrar na mensagem de Santo Agostinho. E aí vai ficar sem nexo eu ler a questão e não passar a mensagem de Santo Agostinho. Na próxima semana, então, a gente faz as duas coisas, beleza? Que aí o tempo fica tranquilo. Muito bom esse texto de hoje, condiz muito com a realidade que estamos vivendo hoje em dia, né? Principalmente eu. Então vamos continuar. Casou de novo, né? A leitura do Evangelho com a leitura do Livro dos Espíritos. Vamos ver se o tapa na cara semanal agora vai bater também. Esse aqui a gente viu na semana passada. Ai, vamos de Irmã Sheila. Gosta de Irmã Sheila? Aquela manda sempre às vezes mensagem pra mim, igual Emmanuel. Será que eu tenho uma dívida para com o Emmanuel? Meu Deus do céu, tem que pagar. Nada temos. Leitura 19 do livro Irmã Sheila. Ele já não tem mais capa, gente. Esse livro ele é mais velho que minha filha. Nada temas, irmão de jornada, leitura 19. Abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Gente, tudo a ver, né? Começou tudo a ver com o Evangelho e Livro dos Espíritos. Quando a subida se fizer mais difícil, faze uma pausa, adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados, na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Tem mais, peraí. Mesmo antes das situações aflitivas, não te apartes do bem, semeando o amor conforme tuas forças. Se fizeres o melhor ao teu alcance, o tempo se transformará em emissário divino, trazendo-te a paz imorredoura nos domínios da consciência. E que assim seja. Gente, tudo a ver, né? Tudo a ver. A gente que eu falo, eu, né? Eu e meus amigos mortos me auxiliam. A gente está recebendo muita gente que vem até nós inseguro. Até a gente mesmo passa por isso. A gente recebe muita crítica, principalmente quando a gente começa a ter uns trabalhos massa, apresentar uns trabalhos massa. A internet só serve para isso, viu, gente? Pra você acumular gente para ficar te apontando e te criticando. Porque quem está próximo, participando do seu processo, não vai perder tempo porque está vendo sua luta, né? Então fica mais admirado do que incomodado com o seu crescimento. E o recado que eu dou para todo mundo que veio, inclusive para mim mesmo, cara, que bom que você está recebendo tanta crítica, tanta pedrada, que você começou a receber isso depois que você resolveu ser melhor, que você resolveu se encontrar, se equilibrar, se amadurecer, sem incomodar com o processo alheio, medindo a sua vida com a sua própria fita métrica, na certeza de que cada um tem a regra da sua vida. As pessoas começaram a criticar, a me deixar para trás. Gente, é natural. É super natural. E vida que segue. Por isso a importância de você ter a sua segurança. Segurança em si mesmo, segurança no que você está fazendo, no seu trabalho, no seu crescimento e fé naquilo que você reza, no que você acredita, no que você segue. Né? Então, relaxa. Deixa acontecer naturalmente. Tudo tem seu tempo. E vai chegar o dia que o mundo vai girar. E as mesmas pessoas que te criticam, que te apontam, que te jogam pedra, é quem você vai ter que ir lá ajudar. Tá? Então não guarda mágoa não. Tudo passa, tudo tem seu processo. Olha Jesus, o que Jesus passou. Jesus foi pregado na cruz. Chico Xavier apareceu na revista Cruzeiro, né, do Sul. Você vai sobrar o quê? As pedradas? Você é pequenininho. O castigo vai de acordo com o trabalho, né? Então, alguma coisa você vai receber à medida que você começar a fazer também a transformação. E é natural, não sofre não, tá? Vamos lá? Fechar os nossos olhos.
abrir o nosso coração na gratidão do caos. Que é a nossa medida, Mestre, da certeza de que o trabalho está sendo realizado. Gratidão pela transformação, gratidão pelo crescimento, gratidão pela confusão que nos traz um novo caminho, uma nova direção. Que a sua luz esteja sempre em nossos corações, que suas palavras sejam sempre a nossa missão. Que o Senhor seja sempre a nossa estrela guia, que possamos nos encontrar antes de tentar achar o caminho de qualquer outro. Porque nenhum doente consegue auxiliar outro doente. Essa é a verdade. Que possamos nos curar durante a caminhada, a trajetória, que possamos abraçar o nosso lado sombra e amá-lo na certeza de que faz parte de nós e que precisamos dele para que nós possamos ser realmente equilibrados. Que possamos compreender a necessidade de sermos seres duais, aprendendo a lidar com os polos das emoções, no centro do amor crístico que nos mantém em equilíbrio, porque são todos, Mestre, sentimentos, emoções e sensações que vamos precisar no futuro próximo. E precisamos aprender a lidar com cada uma delas, com amor, com carinho, com respeito, para com elas e para conosco, crianças em aprendizado. Que a sua luz e a sua paz estejam no coração de todos os nossos dirigentes, na cúpula deste planeta, que uma chuva de pétalas roxas possa alcançar o coração e a mente de cada um deles, transmutando a energia de conflito, competição, o ego, a vaidade, em compreensão e compaixão, em amor e respeito. Que possamos olhar para os mais fracos, os menores, os menos favorecidos, ao invés de nos comparar com aqueles que acreditam estar em palanques mais altos, que acreditam iluminar escuridões que eles mesmos criaram. Que sejamos, Mestre, pequenos vagalumes nos corações aflitos. Que possamos acender velas congeladas com o calor do nosso amor e o aconchego do nosso acolhimento. Essa é a função do trabalhador da última hora, dos trabalhadores dos últimos dias. Que possamos assumir e vestir a camiseta como tal, na certeza de que não estamos sós, somos uma família universal. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Chega, rupiei. Vamos lá, então? Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcio. Gente, é muito interessante esse livro, porque ele traz à tona a realidade nossa. Realidade nossa, que eu falo, é dos trabalhadores da casa, né? Você pode até ser trabalhador de outra casa, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de um terreiro de umbanda, é a mesma coisa. Você é um trabalhador da casa. Então você tem que se atentar à sua forma de chegar para trabalhar na casa. Porque você vai lá trabalhar. Cara, pode ser a religião que você quiser. Pode ser na física quântica. Aí você vai lá trabalhar, aí você chega na igreja, vamos pegar o evangélico. Ele passou raiva o dia inteiro, brigou com todo mundo o dia inteiro, esbravejou o dia inteiro. Aí você vai chegar na igreja, você vai orar para alguém, você acha que a energia que você vai emanar para esse irmão, você vai ser boa? Então esse livro pega a minha classe, porque eu acho nada mais justo do que eu analisar o mundo que eu vivo, né? Mas isso serve para todos aqueles que trabalham em prol do processo energético do seu irmão, tá? Porque querendo ou não, somos todos médiuns em qualquer filosofia, em qualquer religião, beleza? Somos humanos e isso já nos faz médiuns. Continuando então, a gente estava falando da Geralda, né? Estava preocupada porque o bonitão não tinha chegado ainda. E ela se produziu toda, foi com aquele vestido longo, mas que tem umas fendas até aqui, para a hora que ela sentar, mostrar as pernas voaçantes. Mas o bonito ainda não tinha chegado, né? E ela inventou que ia no banheiro. Ai, vai lá no banheiro dar uma variada. Aí foi lá, voltou para ver se o cara estava em algum lugar do salão, onde a visão dela não alcançava. E aí nós paramos ali no final.
você decide, né? Então, relembramos aí semana passada e agora continuando a nossa historinha. Poucos instantes antes de fecharem a porta de entrada, como costumava acontecer nas noites de trabalhos públicos, a aflição de Geralda se dissipou e um brilho estelar brotou de seus olhos. À porta do salão finalmente chegara o objeto de seu ardente desejo. Aloísio se posicionava na entrada para a alegria da emocionada pretendente. Geralda teve um sobressalto que a custo conseguiu conter. Seu coração disparou, suas mãos começaram a suar, sua respiração se tornou mais ofegante e todo o seu organismo reage como uma máquina pronta para entrar em ação. Aí você está num ambiente onde existem médiuns que conseguem sentir o mais frágil fluxo energético que se altera no ambiente. Você acha que ninguém vai notar que você está assim? Então, beleza. Os espíritos amigos que a tudo apontam, e não é porque ele quer não, viu? Diga-se de passagem, muitas vezes é espetado, é igual uma ferroada de abelha. Então não é nada legal. Os espíritos amigos que a tudo acompanhavam mantinham-se apostos para ajudar em seu equilíbrio emocional e vibratório, já que essas emoções descontroladas poderiam ser muito prejudiciais ao andamento do tratamento fluídico que lhe era dispensado. Ou seja, ela foi lá para trabalhar, ficou tão eufórico quando viu o gatinho que começou a atrapalhar a galera, ficou soltando raio que não precisava para tudo que é lado. Aí o que acontece? As pessoas que vão lá para fazer tratamento, que estão tentando se recuperar do campo sexual, porque isso acontece muito, gente. É muito mais comum do que vocês imaginam. O que mais faz uma pessoa se desequilibrar é o campo sexual. Ela sente esse fluxo. Ele sente essa energia, ele não tem consciência de que é uma trabalhadora médium, ostensiva, que está ali louca dentro da roupa porque chegou o gatinho, não. Ele vai só sentir esse fluxo de energia. E aí ele vai entrar na onda? Lógico que ele vai entrar na onda. Ele tá ali, vamos, isso é só um exemplo, ele tá ali para não beber desse elixir. Aí você pega o elixir e joga em cima dele, ele vai lamber, né? Então aí aquele tratamento dele vai ser todo desandado, ou dela, né? Vai ser todo atrapalhado. Você entendeu? Tanto que é importante você manter a sua energia, a sua frequência equilibrada dentro de um trabalho desse? Adeline e Jerônimo se somaram à equipe de trabalhadores espirituais naquela noite, acomodando o grande contingente de espíritos infelizes e revoltados que acompanhavam a jovem. Geralda, no entanto, nem de longe sonhava com o trabalho que estava dando aos seus protetores e aos servidores da casa. Ela não tinha ideia do trabalho que ela estava dando para a galera, só de estar ali. Imagina indo para trabalhar. Pensa. Então, acima ou abaixo, do jeito que você quiser. Na dimensão paralela que vai realizar o trabalho, a gente atrapalha muito se a gente não estiver preparado. Só pensava em seu desejo de conquista habilmente oculto dos olhares dos vivos, mas cinematograficamente estampado aos olhares dos mortos. Ou seja, os vivos não notavam que ela estava suando frio, ofegante, adrenalina no sangue, mas os desencarnados via ela e via os espíritos que a acompanhava e alimentava esse desequilíbrio dela, eufóricos, uma festa. Começou. Então vamos. Ribeiro se aproximou dos outros servidores invisíveis da casa que estavam se ocupando dela e avisou: irmãos, estejam atentos, porque o choque maior vai acontecer daqui a alguns instantes. Ou seja, alguma coisa ia transmutar ainda mais essa energia da Geralda, que ia atrapalhar um pouco mais, se é que é possível, o trabalho da casa. Aí o dirigente do campo astral virou para a galera que estava ali, ó, mantendo o fluxo de energia dela só nela, para não atrapalhar o resto, e falou, olha gente, vocês se preparam que tá ruim, mas vai ficar pior. Daqui a pouco, segura as pontas e força na peruca. Mantenham-se atentos para que o desequilíbrio de Geralda possa ser contido de forma eficiente e sem maiores danos nervosos. Olha o tanto que o trem é sério. E a gente acha que a gente pode, né, querer passar como é que chama? A Lucille, que é bastão do Nigga, no mundo inteiro e depois realizar um trabalho mediúnico que tá tudo certo.
Adelina e Jerônimo trocaram olhares indagadores, advertidos pela palavra prudente do diretor espiritual do grupo, e elevaram-se em preces para que suas energias se mesclassem também às dos demais servidores devotados da casa espírita. Geralda, até aquele momento, era tomada pela emoção do reencontro com o ser cobiçado, da ilusão de conquistá-lo, da saudade reprimida, do desejo de mulher. Mal sabia ela, no entanto, que Ribeiro, buscando o tratamento de choque, olha o que a espiritualidade fez com ela. E isso acontece, tá? Mal sabia ela, no entanto, que Ribeiro, que é o dirigente do plano astral, buscando o tratamento de choque tão indispensável em casos como esse e visando sua recuperação através da dor moral. O que é dor moral? Vergonha, né? O receio, insegurança, que desperta a alma, trabalhara no sentido de que naquela noite Aloísio comparecesse ao centro espírita acompanhado pela primeira vez da noiva Márcia, moça de grande beleza e simpatia, rival muito superior à própria Geralda. Então, o que a espiritualidade fez? Foi lá no Aloísio, que nunca tinha levado a noiva dele para o centro, e falou assim: Aloísio, o negócio é o seguinte, hoje você vai levar a Márcia para o centro. E Aloísio lá, né, se preparando para ir para o centro, falou: que ideia doida que eu tive, amor, bora no centro hoje comigo. Ai, tá tão ruim eu ir sozinha e ela lá, né, tem que lavar a louça, fazer janta. Falou: ai, eu vou. Vai que a gente come uma jantinha na volta, vou ficar aqui nada. Olha o tanto que a espiritualidade é esperta. E a Luísa levou a Márcia para o centro pela primeira vez, depois de tanto tempo que ele trabalha, que ele frequenta, que ele vai, porque viu o estado emocional da outra trabalhadora, totalmente desequilibrada. Continuando. A Luísa se mantinha à porta, aguardando a chegada da noiva, que havia se atrasado nas providências de desligar o telefone celular que carregava normalmente em sua bolsa. Foi somente aí que, abrindo passagem com cavalheiresco gesto, Aloísio permitiu que Márcia penetrasse ao salão, endereçando-se ambos para cadeiras vazias que se encontravam mais a fundo, de onde poderiam escutar a palestra da noite. Num átimo, Geralda se viu fulminada pela realidade. Agora é que vocês vão ver a energia tóxica que ela vai emanar no ambiente. Suas esperanças estavam em choque, atingidas pelo duro golpe e transformadas numa mescla de ódio e inveja. Gente, não tem um fluxo de energia mais asqueroso que o ódio e a inveja. Quem sente cheiro de energia não dá conta do cheiro. Quem sente sabor dá vontade de vomitar. Quem só sente parece picada de abelha, bicho. Então cada um sente, mas é horrível. Beleza, continuando. Carregando todo o seu potencial destrutivo. Ai, parece que vai sentindo um monte de formiga, assim, as formigas andando assim. Essa é a impressão que dá também. Cadê? Aqui. Suas esperanças, ódio e inveja. Carregando todo o seu potencial destrutivo numa saraivada de maus pensamentos, impropérios mentais, exortações chulas, promessas de vingança, num terrível descontrole próprio de quem, vivendo na superfície de si mesma, ainda não se habilitara para as lutas reais do novo mundo contra o velho mundo. Tá vendo o quanto é importante a gente ter consciência do que está fazendo, a gente estudar, a gente saber o trabalho que a gente realiza, cara, para não dar trabalho e sair por aí achando que tá ajudando. Continuando. As tormentas vibratórias repercutiam à sua volta como uma tempestade elétrica, e é mesmo, viu? Dá até choque. Uma tempestade elétrica que as entidades amigas, a muito custo, conseguiram neutralizar, procurando diminuir os danos à própria médium e à delicada tessitura de sua sensibilidade.
Geralda não sabia se odiava o rapaz ou a moça, ou os dois ao mesmo tempo. Gente, e o cara nunca nem olhou pra ela, o tanto que ela vive em devaneios. Devaneio. O cara nunca prometeu, ele não tem proximidade, não tem nada com ela. Mal sabe o nome dela. E a doida, ó, passando mal sozinha. Geralda não sabia se odiava o rapaz ou a moça, ou os dois ao mesmo tempo. Se desistia da aventura de conquista pelo balde de água fria que recebera, ou se estimulada por ele ainda mais, se obstinava na luta, como desafio para seu ego feminino. Destruir a noiva, tomar-lhe o rapaz, caluniá-la anonimamente, inventar mentiras a seu respeito, fazer-se de amiga para penetrar-lhe a intimidade e recolher informações para melhor planejar seus futuros passos. Tudo isso passava pela cabeça da infeliz mulher. E não pensa vocês que isso não existe não, viu? Isso existe. E muito. E com muita frequência. E, nossa, e na cabeça de gente assim que vocês falam, que fulano precisa disso? Pois é. Então a gente para aqui, alcançamos o nosso tempo. E é uma história muito triste, porém muito real, que acontece muito em todas as casas de oração, não só nas casas espíritas, porque a gente sabe de muitos casos de adultérios também que acontecem em âmbitos religiosos, né? Que a galera acha que ali ninguém tá vendo, todo mundo foi ali só para orar, né? E mal sabe eles que a maioria das pessoas estão ali com as mesmas intenções. Então, vamos vigiar nossos pensamentos, vamos vigiar nossas atitudes e, acima de tudo, vamos vigiar os nossos valores. Analisa aí, será que eu sou uma pessoa de bom valor? Né? Às vezes a gente acha que é muita coisa, nem é lá grande coisa, né? Vale a pena analisar. Beijo no coração de vocês, obrigado por ter ficado até o final. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Obrigada.